seja muito bem-vindo. A partir de agora, você acompanha as principais notícias que estão em destaque. Vamos juntos. O número de empréstimos consignados feitos por aposentados do INSS dobrou em julho. No ano todo, a alta já chega a 60%. Vamos ver. Em julho, cresceu em 60% os empréstimos consignados do INSS. Segundo o Banco Central, foram concedidos 9 bilhões e 400 milhões de reais em crédito a aposentados e pensionistas. Já em julho do ano passado, os empréstimos consignados chegaram a 4 bilhões e 800 milhões de reais. Isso significa que em um ano, o valor quase que dobrou, com uma alta de 96% em relação ao mesmo mês de 2023. O consignado é oferecido a quem tem aposentadoria ou pensão creditada em conta corrente. Pelo fato de o valor ser descontado diretamente na folha de pagamento, trata-se de uma opção de empréstimo fácil e com juro baixo. E pelas regras atuais, o beneficiário pode comprometer até 45% do pagamento com o empréstimo. Desse total, 35% são para empréstimo pessoal, 5% para o cartão de crédito e 5% para cartão de benefício. O mês de julho só ficou atrás do registrado em janeiro de 11 bilhões e 100 milhões de reais. E no acumulado dos últimos 12 meses, a alta é de quase 40%. A soma dos primeiros 7 meses deste ano ficou em 64 bilhões e 400 milhões de reais. E o fogo continua devastando os biomas de Mato Grosso do Sul. Equipes de vários estados brasileiros estão atuando no combate às chamas. E há também a preocupação com os animais silvestres que estão sendo resgatados. E a primeira medida é hidratar os bichinhos. As imagens são impressionantes. Vários animais sendo resgatados pelos bombeiros do Rio Grande do Sul que auxiliam no combate aos incêndios na região do Pantanal. Muitos animais têm parte do corpo queimada e são encaminhados para o centro de reabilitação. Com as patinhas tudo queimadas. Uma das primeiras medidas é hidratar os bichinhos. Em Naviraí, uma imagem emblemática. Em meio à mata queimada, os bombeiros encontraram uma área com um ninho de ovos de ema. Só a área do ninho estava preservada das cinzas. A equipe dos bombeiros passou uma noite protegendo o ninho, até que a mãe ema voltou para cuidar dos ovos. Conseguimos salvar o ninho, como vocês podem ver, está intacto aqui. O primeiro boletim de setembro sobre a situação das queimadas aponta que o fogo, além do Pantanal, atingiu a região de São Gabriel do Oeste e Maracaju. Centenas de profissionais de várias corporações continuam na região para combater os focos. Até agora, o fogo consumiu 1.780.000 hectares do Pantanal de Mato Grosso do Sul, o equivalente a 20% do Pantanal do nosso estado. Em relação a 2020, a área queimada é quase 150% maior. É o pior incêndio da história. O combate ao fogo já dura 153 dias e o Pantanal passa pela pior estiagem dos últimos 70 anos. E olha, você já acreditou em alguma notícia falsa durante as eleições? O problema é que muitas pessoas não checam a veracidade da informação e compartilham um conteúdo. Para não cair nessa, veja agora o que você deve fazer para se proteger. A todo momento nos deparamos com fake news, um tipo de notícia que se espalha rapidamente e é criada justamente para manipular a população em grandes escalas. E os dados do Instituto Data Senado mostraram que cerca de 81% dos brasileiros acreditam que as notícias falsas podem afetar o resultado eleitoral. Por isso, existem sites e plataformas para ajudar a reconhecer as fake news. O próprio Tribunal de Justiça Eleitoral possui uma parte exclusiva em seu site
site para fazer denúncias, como, por exemplo, o Verifica TRESP, o Fato ou Boato e o CIAD, que é o Sistema de Alertas de Desinformação Eleitoral. Além das plataformas, é necessário que o cidadão cumpra o seu papel de reconhecer essas notícias e, assim, diminuir os compartilhamentos. Dessa forma, é importante analisar o título, verificar o texto e desconfiar se a mensagem pede para ser compartilhada. Por isso, pesquise e cheque o autor e as fontes para conferir a confiabilidade. Na dúvida, não compartilhe. Pois é, e o primeiro passo para poder votar é ter um documento em mãos para apresentar na sessão eleitoral. Vamos ver. Para votar, é necessário que o eleitor esteja com o título regularizado. Por isso, verifique o número e o local de votação pelo documento físico ou aplicativo do e-título. Essas informações também podem ser consultadas pelo site do TSE, na parte do autoatendimento eleitoral, informando o nome completo, data de nascimento e o nome da mãe. No momento da votação, além da versão impressa, o eleitor pode apresentar o e-título, desde que o aplicativo tenha sido instalado com antecedência e que o eleitor já tenha um registro na Justiça Eleitoral, pois a emissão digital será suspensa no dia. Segundo o TSE, se não estiver com o título em mãos, é possível votar com um documento oficial com foto, como, por exemplo, a carteira de identidade, passaporte, carteira de trabalho ou a CNH. E o assunto agora é saúde. Olha só, um estudo conduzido pela Universidade de São Paulo revelou que a prática de exercício aeróbico trouxe mais benefícios para a regulação da pressão arterial de idosos hipertensos. Isso em treinos durante o período noturno do que realizados pela manhã. Vamos entender. Em um estudo anterior, um grupo de pesquisadores da Universidade de São Paulo já havia demonstrado que o treinamento aeróbico realizado à noite induzia a maior diminuição da pressão arterial que o treinamento matinal em homens hipertensos. Segundo o pesquisador, a replicação de resultados obtidos em estudos anteriores e em diferentes grupos de pacientes com hipertensão fortalece o entendimento para um maior benefício autonômico do exercício aeróbico realizado à noite com indivíduos com a doença e pode ser importante para pacientes resistentes ao tratamento com medicamentos. O experimento durante o estudo contou com 23 pacientes diagnosticados e medicados para hipertensão. Foram divididos em 2 grupos, treinamento matutino ou noturno. Ao longo de 10 semanas, ambos realizaram treinos de 45 minutos de bicicleta ergométrica na intensidade moderada, 3 vezes na semana. Foram analisados parâmetros cardiovasculares importantes, como pressão sanguínea nos vasos e a frequência cardíaca, após 10 minutos de repouso. Os pesquisadores monitoraram também mecanismos do sistema nervoso autonômico, que funciona de modo involuntário, controlando os batimentos cardíacos e a pressão arterial. Por exemplo, aqueles que treinaram à noite apresentaram melhora nos 4 quesitos analisados, já os que treinaram no período da manhã não tiveram redução na atividade nervosa simpática muscular, nem melhora na pressão arterial sistólica e tampouco na sensibilidade barorreflexa simpática. O pesquisador ressalta que ainda precisa de um estudo mais detalhado para ter certeza plena que o exercício noturno, de fato, tem essa capacidade de melhoria da pressão arterial. E esta edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e a gente se encontra ao longo da programação. Até mais.